Queridos irmãos e irmãs, abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo de número 7. Nós vamos ler do 15 ao 23. Mateus, capítulo 7, versículos de 15 a 23. Quero chamar a sua atenção para esse texto, na esperança de que Deus possa falar conosco nessa noite. Esse sermão, ele faz algum tempo que ele está no meu coração, e eu orei para entender se seria uma palavra comigo, ou uma palavra com toda a igreja, e eu entendi de Deus que é só uma palavra para todos nós. Mateus capítulo de número 7, versículo 15 a 23, vou pedir para vocês ficarem de pé, mais uma vez, e o texto vai ser projetado. Nunca deixe de trazer a sua Bíblia. A gente projeta sim o texto, mas nós não podemos esquecer de andar com a palavra. Passamos a leitura do texto. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas não por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Conhecem, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produzir bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor, porventura, não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Amém. Ainda em pé, coloque uma das suas mãos sobre o seu coração. Nós vamos orar. E nessa oração nós vamos incluir também a sogra do nosso irmão Cícero. Ele diz que ela sofreu um acidente, eu não sei bem detalhes, mas nós vamos nessa oração incluir a vida dela também. Pai, Tu és o nosso consolo, refúgio e fortaleza. Em Ti nós cremos, ó Deus. Visita a sogra do nosso irmão Cícero, trazendo-lhe a cura e a providência que ele tanto precisa. Também, ó Deus, visita a Tua igreja nessa noite. Aliás, o Senhor não pode ser visitante numa igreja, o Senhor tem que ser o dono dela. Então venha ministrar os nossos corações, venha, Deus, nos dar clareza da Tua palavra, entendimento, vontade e desejo de praticá-la. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos e as irmãs podem se assentar, e eu peço a você que nós estejamos atentos à palavra do Senhor, aquilo que Deus tem para trazer aos nossos corações. O título da pregação da nossa conversa dessa noite é: Deus não te chamou para fazer discípulos. Olha que paradoxo, né? Mas você vai entender. Diga comigo aí: Deus não me chamou para fazer discípulo. Irmãos, é um tema muito esquisito, porque incessantemente todos nós, inclusive eu como pastor dessa igreja, tenho insistido com vocês e comigo para que nós façamos discípulos.
E aí hoje eu trago a mensagem com o tema: Deus não te chamou para fazer discípulos. A primeiro momento ele soa um pouco estranho, mas eu creio que pela graça de Deus, depois vai clareando a sua mente e você vai entender exatamente o que eu quero dizer. Na verdade, irmãos queridos, há um chamado de Deus para nós. O primeiro deles, o principal deles, o essencial do qual você não pode pular. Se você pular esse chamado, tudo aquilo que você fizer depois disso pode significar alguma coisa para quem você fez, mas certamente não significará muito para você. E o primeiro chamado de Deus para a sua vida e para a minha vida não é para fazer discípulo, é para ser um discípulo cheio do Espírito Santo. É para ser. Você não foi chamado para fazer aquilo que você não é. Você não foi chamado para gerar discípulos de proveta, discípulos de laboratório, discípulos que falam como crente, se vestem como crente, têm as palavras de crente, andam com a Bíblia debaixo do braço, mas no dia a dia negam a essência da verdade de Jesus. Você não foi chamado para viver uma farsa, você não foi chamado para viver uma mentira, você foi chamado para viver cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Você concorda com essa verdade na sua vida? Você aceita essa verdade na sua vida? Por isso, irmãos, é que eu disse de começo que nós não fomos chamados para fazer aquilo que a gente não é. Nós não fomos chamados para sermos serviçais de Deus. Nós não fomos chamados para fazer uma igreja crescer. Ninguém pode bater no peito e dizer: não, o meu chamado é para fazer a igreja crescer. Claro, há milhares por aí fazendo isso, batendo no peito e dizendo isso. Mas não, você foi chamado para viver a essência do Evangelho de Jesus Cristo. E há um perigo enorme na nossa vida, na vida dos cristãos, é nos iludirmos com aquilo que fazemos e não importarmos com aquilo que somos. Porque se você chegar para alguém de muito sucesso e o repreender, ele vai dizer para você: olha aqui o que eu estou fazendo. Olha aqui, ó, quantas vidas eu ganhei. Então a gente vai se iludindo com o que a gente faz e esquecendo de quem a gente é. Porque para Deus vale muito menos o que você faz, mas vale principalmente o que você é. E aí a gente vai se iludindo. E aí a gente vai achando que o nosso culto, o nosso dízimo, o nosso trabalho na igreja, ele de certa forma compensa as nossas faltas e os nossos pecados. Ele de certa forma dá uma acalmada no coração de Deus. É que nem quando você está muito bravo com alguém, você vai conversar com ele, você leva um presente, dá uma acalmada no coração dele. Se a pessoa for uma pessoa fraca emocionalmente, você vai conseguir sucesso. Se a pessoa for uma pessoa de emoções firmes, sadia, ela não vai comover-se com o seu presente e vai falar ou vai dizer aquilo que ela tem para dizer para você. E às vezes com Deus nós corremos o risco de fazermos as coisas para adquirirmos bônus, para comprarmos a amizade de Deus, para comprarmos a salvação, para comprarmos o carinho, porque a fundo nós achamos que se nós fizermos as coisas para Deus, nós acalmamos o coração de Deus.
E, na verdade, nada acalma o coração de Deus fora santidade e busca pela presença. Se você não tiver santidade, você pode fazer o que você quiser. Mas Deus não se alegra com o enfeite, com a estética, com a aparência. Mas Deus alegra com a essência dos nossos corações. Em primeiro lugar, o texto nos diz, Jesus chama a nossa atenção para acautelarmos das falsas ovelhas, que parecem ovelhas, mas a fundo são lobos devoradores. O que é o falso? E o que é o original? O falso faz basicamente o que o original faz, com um ou outro defeito. Mas uma hora ou outra ele vai entregar que ele é falso. Por exemplo, você vai lá no camelô, compra um CDzinho de música por R$5. Ele toca bem. Uma hora ele vai te deixar na mão, porque ele é falso. O original deixa na mão também, mas muito mais difícil. E Jesus chama a nossa atenção porque o falso, ele usa uma maquiagem da qual ele passa-se por original, da qual ele tem a mesma aparência. Ele só nega isso na essência. Quando aperta, quando a situação vem, aí ele mostra quem de fato ele é. Mas a primeiro momento que você olha, você saberia discernir uma coisa falsa de uma coisa verdadeira? A primeiro momento, não. Você pega lá um Rolex, lá um Rolex, aqueles relógios caros, né? Sei lá como é que chama lá, acho que é Rolex, né? Aqueles relógios caros. Você só sabe que ele é uma réplica porque o vendedor te fala. Se ele tiver numa loja original no meio dos outros, você vai comprar. Ele tem a mesma aparência. Ele faz a mesma funcionalidade. E Jesus chama a nossa atenção para nós acautelarmos dos falsos profetas, que têm aparência de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Ele nos chama a atenção que nós devemos ter cautela. E a palavra cautela é a mesma que cuidado. Porque não é pelo que faz, é pelo que é. Então, irmãos e irmãs, claro que nós temos falsos profetas em tudo quanto é lugar, seja na televisão, no rádio, na igreja. Claro que nós temos. O falso profeta, inclusive, ele prega mensagens, ele é carregado de mensagens de um falso amor. Porque a mensagem que dá ibope é a mensagem que diz para você que vem na igreja domingo após domingo, continue na mesma vida que você está, que está tudo bem. Aliás, você está cada dia melhor. Essa é a mensagem do falso profeta. Porque o profeta de verdade é aquele que confronta de duas maneiras. Primeiro, vivendo. Segundo, denunciando. Como João Batista, que diz para Herodes: você está em um romance, em um caso de adultério com a sua própria cunhada. E o João Batista tem a cabeça decepada, cortada e trazida num prato para Herodia, porque João Batista denunciava o pecado. Se ele fosse um falso profeta, dizia: não, você está tudo bem. Então esse é o primeiro alerta. O segundo alerta, irmãos, para nós não nos encantarmos com as nossas realizações, mas sim com aquilo que nós somos. Vem do versículo 16, quando Jesus diz: pela árvore que se conhece o fruto, e uva
não dá, não se colhe uva de espinheiro. Uma coisa não dá outra. E aí nós entendemos quando lá em João, Jesus diz que nós somos chamados para dar frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que na sua raiz existe verdade. Porque a questão não é dar fruto. A igreja brasileira é uma igreja considerada uma igreja rodoviária. Na velocidade que entra, é exatamente a mesma velocidade que se sai. Os frutos não são permanentes. Os frutos não são consolidados. Porque, de repente, também, as pessoas que deram aqueles frutos não são verdadeiros. Então, espinheiro produz espinheiro. Uva produz uva. Nós não podemos dar aquilo que nós não somos. E aí Jesus chama a nossa atenção. E é pela árvore se conhece os frutos. Não adianta nós queremos enfeitar a nossa árvore, não adianta nós queremos forçar uma situação, quando na verdade nós temos que nos livrar de toda superficialidade e realmente olhar para dentro de nós e termos um encontro conosco mesmo e ver qual tipo de árvore que nós somos e qual tipo de frutos que nós vamos dar, porque nós só vamos dar uvas doces, saborosas, que alimenta, que tem nutriente, se nós formos isso. Do contrário, nós vamos dar espinhos, espinhos que ferem, espinhos que machucam, espinhos que nada causam de bom no corpo de Cristo. É claro que se nós nessa noite nós fizermos um diagnóstico da nossa vida e percebermos que nós somos espinhos, é claro que Deus é interessado em mudar a nossa raiz para que nós sejamos uvas doces e cheias do Espírito Santo. Claro que Deus se interessa. Mas a árvore é conhecida pelos frutos, não adianta. Uma coisa não dá outra. É por isso que eu penso que a principal preocupação do cristão não é com a vida alheia, é com a sua própria. A principal preocupação do cristão, e não estou falando de sermos egoístas, mas a preocupação principal que norteia a vida de um cristão é como está a minha vida com Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, uma pergunta que eu também já fiz para mim. Eu não quero saber como está o seu ministério. Eu não quero saber como estão os seus sonhos neste momento. Eu só gostaria de saber uma coisa. Que você pudesse olhar para dentro de você e ver se você consegue responder. Como está a sua vida com Deus? Eu gostaria de perguntar para você, se você gerasse um discípulo, porque o discípulo, ele nada mais faz daquilo que ele vê o seu mestre fazer?
Se você gerasse um discípulo, que tipo de cristão ele seria? Você pode fazer essa pergunta aí para você? Quem você é diante de Deus? Se você gerasse um discípulo, que tipo de discípulo ele seria? Sabe, irmãos, a igreja hoje, a maioria, elas estão investindo pesado, em técnicas para ganhar pessoas, em apostilas e mais apostilas, naquela ideia americana de causa e efeito, né? Então você tem uma apostila para isso, você tem uma apostila para aquilo, outra apostila para aquilo outro, e vamos produzir mais documento, mais papel. E nós estamos esquecendo das duas coisas principais: leitura da palavra e joelho no pó, boca no pó, jejum e oração. Como está a sua vida diante de Deus? Nós estamos cheios por aí nas igrejas de discípulos de laboratório que foram gerados por responder as 20 perguntas da apostila, por responder porque o seu líder passou para ele isso, aquilo e aquilo outro. Mas ele sabe tudo isso. Só não sabe quem de fato é Jesus. Porque se nós estivermos doentes, nós vamos gerar quem, irmãos? Pessoas doentes. Se nós estivermos sadios, curados, nós vamos gerar quem? Pessoas sadias, curadas. Por isso que dá um medo na gente fazer discipulado, que vocês não fazem ideia, eu tenho esse medo. Nós temos que nos perguntar constantemente: que tipo de cristão nós temos sido? É pela árvore que se conhece o fruto, é pelo fruto que se conhece a árvore. Árvore boa dá fruto bom. Árvore má gera o que ela é, fruto mau. Então é uma questão muito séria. E no versículo 19, Jesus diz que toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. O que Jesus está dizendo aqui? Claro, vocês são inteligentes. Vocês sabem que fruto não é só trazer pessoa para a igreja, é também amar, é ter paciência, é ter o que Gálatas 5:18 a partir do 15 ali, nos recomenda. Mas um cristão não tem como não dar fruto. Você pode bater o pé, pode ficar com birra e dizer assim: não vou dar fruto, eu não nasci para isso, mas a verdade é que você não tem como, porque olha o que diz a Bíblia no Mateus 7:19, que nós estamos aqui: qualquer árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Jesus falou que quem não vai para o céu vai para o lago de fogo. Logo, logo, nós entendemos que fogo é inferno. E a Bíblia é dura mesmo nesse sentido. Mas é melhor uma dura verdade do que uma doce mentira. Eu e você, nós somos chamados para dar frutos que alegrem o coração de Deus e que abençoe outras pessoas. Amém, queridos? Os frutos são coisas simples.
eles vão desde você trazer pessoas para Jesus, até de um sorriso que você dá para a moça ou para o moço do supermercado, do caixa lá que você faz a compra. Que você dá uma palavra de bênção para ele. Os frutos são desde abraços sinceros, mas que cristão dá fruto, ele dá. E nós não temos opção. Do contrário, quem disse Jesus, quem disse foi Jesus, é cortado e lançado no fogo. Não é cortado o hall de membro, é muito mais sério do que isso. Não é cortado de uma igreja, é muito mais sério que isso. É ser cortado do reino de Deus. Todos vocês aqui, todos nós aqui, vamos dar frutos dignos de alguém que anda na presença do Senhor. Amém? No versículo 22, é o versículo que eu particularmente acho que nós, crentes, que nós, líderes de ministérios, todas as vezes que nós lemos esse texto, nós devemos nos assustar um pouquinho. No versículo 22, Jesus diz assim: naquele dia, muitos dirão, em teu nome, curamos enfermos, expulsamos demônios, fizemos prodígios e milagres, mas eu vos direi, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Apartem de mim aqueles que praticam a iniquidade. Irmãos, quantos pastores e líderes de sucesso vão ouvir isso de Deus? Sabe por quê? Porque a gente se ilude com o que a gente faz. A nossa casa pode estar uma desgraça, mas se na igreja nós somos um sucesso, está tudo bem. O nosso caráter pode estar um lixo, mas se falam bem de mim, está bom. E aí nós vamos iludindo, irmãos. Fulano é um sucesso. Certa vez eu fui com a minha esposa, passamos numa casa de pastores. E nós vimos ali tanta dor, tanta angústia, tanto mau humor, que eu disse a ela e ela a mim, que Deus tenha misericórdia. Que a nossa casa nunca esteja assim. Que nós tenhamos o sucesso que Deus nos permitir, mas que a nossa família esteja no altar do Senhor, porque não vale a pena, irmãos. A verdade é que não vale a pena. Eu não quero ser pastor de 5.000 pessoas e perder o meu maior patrimônio, que é a minha família, e meu maior patrimônio, que é a salvação em Jesus Cristo. Eu tenho uma tristeza muito grande com o cenário evangélico atual, porque nós olhamos os pastores de sucesso, mas nós não olhamos as pessoas de sucesso. Mas nós não olhamos as pessoas de caráter. É claro que nem todo mundo que faz sucesso tem falta de caráter. Jamais nós estamos dizendo aqui.
Não há dor de cotovelo nisso, irmãos. Agora, o que nós não podemos fazer é nos iludir com aquilo que fazemos para Deus e deixar que a nossa alma esteja distante dele. O que nós não podemos fazer é isto. Naquele dia, muitos dirão: Senhor, olha quantos discípulos eu trouxe, eu levei para a célula, eu mandei para o encontro, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. E o Senhor dizer: parta de mim que eu não vos conheço. Irmão, você deve levar a gente para a célula, você deve fazer discípulos, você deve levar a gente para o encontro, mas você não pode esquecer, principalmente, você deve ser cheio da presença de Jesus. Eu tenho medo desse texto, porque alguém escreveu um livro, que eu esqueci o nome agora, mas esse livro é muito bom. As 3 tentações, né? Dinheiro, poder e prazer sexual. O que mais seduz um ser humano são essas 3 coisas: dinheiro, poder e prazer. E a gente vai se iludindo. E a gente vai se inchando. E a gente não importa como estão os nossos filhos. Seu filho não está nem aí com a igreja, mas para você está tudo bem. A sua esposa não está nem aí com a igreja, mas está tudo bem. Afinal de contas, você está trabalhando para Deus. Seu marido não está nem aí com a igreja, mas está tudo bem. Nós não podemos jogar peso em cima de ninguém, mas nós temos que clamar a Deus porque não está tudo bem. O plano de Deus é um plano para nossa família estar no altar do Senhor. A que preço for. A que preço for. É por isso que a partir do mês que vem, todo primeiro domingo, vai ser um culto voltado para a família. Porque se o diabo está se levantando contra a família, a igreja tem que se levantar a favor da família. Deus falava no meu coração ontem, me fazia arder no coração ontem: levanta a favor da família. A primeira família é a tua, e depois a família dos irmãos. Elas precisam ser cheias do Espírito Santo. Você tem que pagar o preço, você tem que chorar, você tem que se contorcer, você tem que fazer qualquer negócio diante de Deus, mas a sua família precisa alcançar a eternidade. Você não quer que o seu marido passe a eternidade no inferno, você não quer que a sua esposa passe a eternidade no inferno, você não quer que o seu filho passe a eternidade no inferno. Gente do céu, não tenhamos ilusões. Naquele dia eu quero que o Senhor diga para nós, eu espero, não quero, não tenho que querer, eu espero que o Senhor diga para nós: olha, quando nós chegar diante dele, vamos imaginar aqui um cenário muito gostoso. Todo mundo aí, imagine comigo, por gentileza. Imagina um cenário maravilhoso. Você chegando no céu. Imaginou aí? Sim ou não? Você chegando no céu. Não sei como é que nós vamos para o céu, não sei se nós vamos de teleférico, de avião, de corda, né? Jesus joga uma cordinha, a gente segura, não sei. Mas imagina você chegando no céu. Aí você, todo feliz, olha para Jesus. Olhou aí para Jesus? Vamos lá, gente, imagina comigo aí, todo mundo. Olhou para Jesus, falou para ele: bom dia, boa tarde, não sei que hora que ele vai vir, não falou hora. Aí você todo feliz, diz: Jesus, sabia que lá na terra eu discipulei aquela pessoa, aquela outra. Olha, Jesus, eu mandei um monte de capeta embora, você precisa ver cada bichão que eu mandei embora. De tudo quanto é jeito, eu mandei capeta embora. Olha, Jesus, eu orei e o Senhor curou um câncer. O Senhor lembra daquele dia? Eu cheguei no hospital, coloquei a mão num canceroso, o Senhor curou, o Senhor lembra? Você pulando, tudo pipoquinha, tudo feliz. E Jesus fala assim: eu gostei de tudo isso que você fez, mas sabe o que eu gostei mais? Você foi meu amigo e andou comigo, e a sua casa esteve nos meus pés. É isso que eu gostei mais. Você foi meu.
você não trabalhou para mim em primeiro lugar. Você foi meu. Imaginou que delícia? Eu espero que isso aconteça comigo. E eu espero que aconteça com cada um que está aqui nessa noite. Que Jesus fala para você, olha, tudo que você fez foi muito legal, cara. Vamos imaginar que Jesus seja meio descoladão, né? Deve ser, né? Jesus fala para você, tudo que você fez foi muito legal, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Foi máximo, foi da hora. Olha, você sabia que eu também adoro chutar o capeta? Quando você chutava ele, eu ficava todo feliz aqui em cima. Mas você sabe que me deixava alegre demais, mas demais mesmo, é que a sua vida sempre foi minha. Esse é o chamado de Deus para a igreja, irmãos. Esse é o chamado de Deus para a igreja. Eu lamento que muitos pastores levem a igreja como um emprego, e eu falo para Deus, o dia que eu precisar viver da igreja como emprego, nós vamos vender garrafinha d'água na feira. E Deus não te chamou para ser pastor em primeiro lugar, Deus te chamou para ser dele. O ser pastor, o ser faxineiro, o ser gari, nenhuma profissão é desprezado por Deus. Não tem problema. Mas o seu primeiro chamado é ser amigão e amigona de Jesus. Você não precisa impressionar a Deus nem o seu pastor com as coisas que você faz. Você impressiona a Deus quando você o ama de todo o coração. Há uma passagem onde Jesus está no templo e cada um traz um monte de dinheiro para impressionar Jesus. E quem que impressiona Jesus? Vocês sabem quem impressiona Jesus? Sabem ou não? Alguém sabe? Pode falar. Exatamente, Gui. Uma viúva que tinha uma moedinha. Ela impressionou Jesus. Sabe por quê? Porque ela deu do que fazia falta e os outros deram do que sobrava. Se você dá o que sobra para Deus, meu irmão, deixa eu ser sincero com você, você não é discípulo de Jesus, não. Seu dinheiro pode ser importante para a igreja, mas não será para Jesus. Se você dá o tempo que sobra, você não é discípulo, não. Você é voluntário. Não preocupe em impressionar Jesus com o que você faz, mas se preocupe em ser aprovado por Ele. Amém, irmãos? Jesus falou assim, lá Paulo, quando vai definir os critérios, ele está falando lá para os discípulos, e ele fala para um jovem chamado Timóteo, ele chega para Timóteo e diz assim, Timóteo, você tem que arrebentar, você tem que ser um sucesso, você tem que pegar a igreja e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. É isso que ele disse para Timóteo? O que vocês acham? Sim ou não? Vocês estão com medo de falar, hein? Sim ou não? Sabe o que ele disse para Timóteo? Procura-te apresentar a Deus como um obreiro aprovado. O que Deus vai fazer do seu ministério, da sua vida, dessa igreja, da minha vida, da sua, compete a Ele. Mas o que nós temos que ser é discípulos e discípulas aprovados. Também lembro você que até o diabo sabe quem é você, porque lá em Atos os discípulos expulsam demônio e depois uns caras vê os discípulos fazendo e vão fazer também. E eles levam inclusive uma surra do diabo. E o diabo diz para assim, eu conheço o Deus de Paulo. Agora vocês, para mim, vocês não são nada. Vocês são
discípulos do Paraguai, né? Não que no Paraguai não tenha discípulo verdadeiro, mas para nós que somos brasileiros aí, são falsificados. Deus te chamou. Deus me chamou para ser dele. Amém? E aí, encerrando, concluindo, caminhando para o fim dessa palavra, eu diria o seguinte: lá em 1 Coríntios 9, Paulo diz o seguinte: eu esmurro o meu próprio corpo. 1 Coríntios, para você que gosta de acompanhar aí, 1 Coríntios 9, 27. É bom você achar na Bíblia, porque você vê que o pastor não inventa, e eu posso ter todos os defeitos imagináveis, mas eu costumo pregar a Bíblia, só a Bíblia. 1 Coríntios 9, 27 diz, Paulo diz assim, eu esmurro o meu próprio corpo, para que eu não salve a muitos, e seja achado perdido. Aí a sua tradução pode estar um pouquinho diferente, mas a ideia é a mesma. Eu cuido de mim também. Eu não assumo um papel de delegado de Cristo. Esteja preso, esteja solto, esteja preso, eu não assumo um papel de 007, agente secreto de Deus, mas a primeira vida que eu sondo todas as manhãs, que eu sondo todas as noites é a minha, porque eu não quero encher a igreja e ir para o inferno, eu não quero ganhar muitos discípulos e ir para o inferno, eu quero ganhar discípulos e ir para o céu com eles fazer festa. Paulo esmurra o seu próprio corpo. A nação que nós estamos vivendo hoje é uma nação intocável. O diabo enche as pessoas de orgulho e elas acham que estão abafando e ninguém é ninguém para falar nada. E Paulo, sendo Paulo, nenhum de nós aqui, inclusive eu, chegamos a um dedo mindinho de Paulo. Sabe o que ele faz? Esmurra o seu próprio corpo para não fazer sucesso e ir para o inferno. A igreja brasileira, irmãos, sofre de um orgulho crônico. As pessoas, a maioria esmagadora, sofre de um orgulho crônico que não pode tocar, não pode. Nós, algumas igrejas que a gente vai pregar, até nos recomenda o sermão. Eu contei aqui a história do pastor Hernandes Lopes, que foi pregar numa igreja e o pastor chegou para ele e falou assim, não prega de adultério aqui. Nós temos casais dentro dessa igreja que vivem uma vida dupla. Aí o pastor falou para ele assim, não pregue contra bebida e cigarro. Nós temos irmãos grandes dessa igreja aqui que fumam e que tomam o uísquezinho deles lá e o vinho e a cerveja. Aí ele disse que ficou irritado com aquilo e falou, pastor, o que eu prego? Ele falou, prega contra os judeus, não tem nenhum judeu nessa igreja. Por quê? Olha o que você vai falar no púlpito, senão as pessoas vão embora. Olha o que você vai falar para as pessoas no discipulado, senão elas vão embora. E nós vamos criando uma creche espiritual e as pessoas não amadurecem nunca. Agora, Paulo esmurra o seu próprio corpo. Paulo domina uma fera. A primeira fera que você tem que dominar, ou que eu tenho que dominar, é a mim mesmo. Paulo diz, eu não quero ser bênção e perder a minha salvação. Eu não quero ser bênção e perder a minha família. O pastor Eibe, ele faz uma comparação interessante, ele diz, eu não quero ser um líder como Davi, que ganhou o mundo e perdeu a família. Eu não quero ser um líder como Josué, que ganhou a família e perdeu o mundo. Nós precisamos, irmãos, esmurrar o nosso próprio corpo. Concluindo,
Agora você vai entender o título da pregação. Você não foi chamado para fazer discípulo. Você foi chamado para ser discípulo, e sendo, você irá fazer muitos e muitos discípulos e discípulas para a glória do Senhor. Amém? Não queira pular etapas. Não queira fazer aquilo que você não é. Também não usa desculpa, já que eu não sou mesmo, porque o diabo ele trabalha com a distorção, ele é especialista. Já que eu não sou mesmo, eu também não vou fazer, então eu vou esperar ser. Meu irmão, não espere ser. Porque se você esperar ser, e se você se conformar com isso aí, você pode perder a sua salvação. Então seja hoje e faça hoje. Amém, gente? Seja hoje. A gente precisa levar mais a sério esse papo de salvação. A gente precisa. Mas eu não sou discípulo ainda, então eu não vou fazer, a hora que eu for eu faço. Mas se você não é discípulo, não é seguidor de Jesus, se Jesus voltar hoje então, você que diz até com certo orgulho, mas eu não sou, então eu não vou fazer. Ok, mas se Jesus voltar hoje, para onde que você vai? Você foi chamado para ser. E depois para fazer gente igualzinha a você, cheia do Espírito Santo, apaixonada, viva, que reflete a glória de Deus. Você não foi chamado para ser personagem. Você não foi chamado para vender um produto. Porque assim como a Avon treina vendedores, como é que fala essa palavra aqui? Mary Kay, é isso? Esse negócio aí. Você não foi chamado para ser vendedor da Mary Kay? Quer dizer, a Paula agora mas é um chamado. É um trabalho. Só que lá você recebe, eu vou falar Avon aqui, que a palavra é mais fácil, só que lá na Avon você recebe um treinamento. E você pode vender Avon e usar Boticário, não tem problema. Ou pode vender Boticário e usar Avon. Você recebe um treinamento para convencer as pessoas. Agora, Jesus não é produto para você vender. Jesus é você cheio da água viva jorrar na vida das outras pessoas. É isso que é Jesus. É isso que é Jesus. Nós criticamos os testemunhos de Jeová porque eles só sabem falar determinados versículos da Bíblia. Mas a igreja evangélica brasileira está indo exatamente para o mesmo caminho. Nós só queremos ganhar, e não sabemos nem para quê. Nós queremos o que vai fazer e não sabemos. E se apertar a gente nega até mesmo que conhece Jesus. Talvez nós estamos sofrendo da síndrome de Pedro. A síndrome de Pedrão era o seguinte: Jesus, eu estou contigo. Os outros discípulos são um bando de marica. Eu sei, o senhor não deve confiar no João mesmo. O João já mostrou que é um fracassado. O Judas já acho que vai acabar traindo o senhor, mas tem uma coisa, Jesus, eu sou Pedro. Eu sou fera. E quem foi o primeiro a negar Jesus? Foi o Pedro. Talvez nós estamos sofrendo disso. Uma autoconfiança. Não, eu sou o cara. Mas se aperta você para ver o que sai, que sumo que sai.
Deus nos convida para ser. E depois sim, fazer. Não discípulos de laboratório. Não discípulos de proveta. Não discípulos Dolly. Lembra da ovelhinha Dolly? Não discípulos clonados. Mas discípulos criados pela graça de Deus que existe em você. Eu quero orar com você. Eu peço para você ficar de pé. Aí mesmo no seu lugar. Eu desejo muito que Deus tenha impactado a sua vida. Eu desejo muito que você compreenda isso. Que você foi chamado para ser. E como consequência, sim, você vai fazer. Vai fazer até de forma mais fácil do que você imagina. Porque não vai ser forçado. Mas vai ser obra da graça. Porque você não vai precisar falar como crente na igreja e dentro de casa mudar o palavreado. Porque você não vai ter que dar uma ajeitadinha na maquiagem. Mas a sua essência vai transparecer que existe o brilho de Cristo na tua vida. Irmãos, o mundo precisa de crente de verdade, o mundo está carente de crente de verdade. E quando tem crente de verdade, o mundo quer estar perto dele sim, porque o mundo está cansado de cópia mal feita. O mundo está cansado de cópia mal feita. O mundo está cansado de genética modificada. O mundo quer essência de Deus. E você que está aqui nessa noite, você foi chamado para ser a essência de Deus. Eu creio nisso. Eu tenho um sonho muito grande de ver a igreja metodista em Itapeva no seu pleno crescimento. Mas eu me recuso que nós façamos discípulos de laboratório. Que nós façamos discípulos de proveta. Mas que nós façamos pessoas verdadeiramente mudadas e transformadas pela graça de Deus. Fecha os teus olhos. E por um momento ore por você. Não ore pelo seu ministério, nem pelo que você tem feito a essa igreja, mas ore para a primeira vocação sua. Ser um homem e uma mulher cheia da graça. Fale com Deus nesse momento, eu quero deixar você fazer a sua oração. Se esse for o desejo do seu coração, fale com Deus. Dizendo a Ele que você quer ser. Que você precisa ser. Que você não quer falar de um Deus que muda a vida, que não mudou a sua. Que você não quer adquirir uma performance, mas que você quer ser cheio da presença de Deus. Que a sua luz brilhe. Que a luz de Cristo venha ofuscar todo o poder das trevas. E que você não anuncie o Evangelho como obrigação, mas que você esteja cheio a ponto de dizer o que disse o apóstolo Paulo: ai de mim se não pregar o Evangelho.
Mas por que Paulo diz isso? Porque ele tinha que fazer? Não, porque ele era. Porque ele era. Ó Deus, olha para as nossas vidas nessa noite. Olha, Deus, para as nossas casas. Olha, Deus, para as nossas famílias. Olha, Deus, para a falsidade, para a mentira. E com tua graça, e com teu amor, e com tua fidelidade, venha, Deus, soprar o teu Espírito em nós, a fim de que primeiro sejamos, e aí fazemos, que não nos encantemos com o nosso poder, mas que nos encantemos com a comunhão em Jesus. Te agradecemos, ó Deus, por cada vida que ora nessa hora, e pedimos, ó Espírito Santo, faça nelas aquilo que precisa ser feito, para a honra, para a glória e para o louvor do nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você foi abençoado, você pode aplaudir a Jesus, que Ele os fortaleça, que Ele vos alimenta, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus.